Boa noite a todos, boa noite meus prezados irmãos, que alegria poder reencontrá-los novamente aqui neste espaço. Nós em instantes iniciaremos nosso estudo bíblico especial de Páscoa. Quero convidar você, convidar os seus amigos, os seus parentes, para que a gente possamos juntos nos reunir para adorarmos a Deus, tá bom? Em instantes, iniciaremos de forma definitiva o nosso estudo bíblico de Páscoa. Enquanto isso, você pode pegar a sua Bíblia, se ajeitar no sofá da sua sala, preparar o ambiente para este momento de adoração. Gostaria que vocês, Silvana, Tiago, Felipe, me dissessem como é que está a conexão, como que está o áudio e também o vídeo, a imagem e vídeo. Por favor, me dê esse feedback. Rodrigo, você que está por aí, meu irmão, um abraço. Deus abençoe também a vida do Renato. Que saudades de vocês. Rodrigo, Josi, Celita. E aí, Felipe, como que você está, meu irmão? Como que está a cidade de Navegantes? Celita, o Wellington já está em casa? Já voltou ao trabalho? Que bom que está tudo ótimo, nós estamos melhorando as nossas estruturas. Um abraço para a Fran, para o Alexandre e para a Sara. Um abraço para o Pedrinho também. O Wellington está trabalhando desde sexta passada. Um abraço para a mamãe e para o papai, Felipe. Boa noite, Josi. Que saudades de você. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Enquanto vocês chegam, nós vamos nos preparando. Eu convido vocês para abrir as Escrituras hoje no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 13, tá bom? Excepcionalmente hoje nós vamos pular os nossos estudos em Atos dos Apóstolos e meditaremos, com a graça de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Tudo bem? João 13. Um abraço, Pedro, manda um abraço para o papai, para a mamãe, um abraço, Carlito. Que bom ver o senhor por aqui, Carlito. Deus abençoe o senhor, comandante. Um beijo na dona Célia. Feliz de saber que o senhor está vivo, viu? Que saudades do senhor. Ô Humberto, Deus te abençoe, você, Alessandra, Carol. Como é bom esse momento, queridos. Como é bom a gente poder se encontrar. Eu não vejo a hora de chegar quinta-feira, e aí passa a quinta, chega o domingo, da gente poder recarregar as nossas baterias e de alguma forma ter contato com vocês. Que bom saber que o Ronaldo Figueira, papai do Tiago, lá em Arapongas, está nos assistindo, está conosco, conectado com a gente. Um abraço, Ronaldo. Deus te abençoe. Um abraço também para a Rebeca, que acabou de entrar aqui. Deus te abençoe, Rebeca, você e as meninas. Lembrando que ontem foi aniversário da Alice. Que Deus te abençoe, Alice. Te dê muitos anos de vida,
Muitos e muitos anos de vida, querida. Que saudades que eu estou da Cassi, do Pedrinho. Pedrinho menor, que está maior do que o pai dele. Que saudades que eu tenho dessa turma. Saudades da dona Nália, da Jéssica, do Renan. Saudades da Camila, do Jorge, das crianças. Oh, irmãos, como é precioso, como a igreja é preciosa. Que em breve a gente possa voltar e fazer uma grande festa. Quero cumprimentar a senhora Maria Dier de Oliveira. Deus abençoe a senhora está sempre com a gente. Que Deus te abençoe. Vindo a Balneário Camboriú, venha nos visitar. Vocês já estão com a Bíblia de vocês abertas? Evangelho de João, capítulo 13. Antes, vamos orar? Vamos ter um momento de oração e de intercessão. Muitas notícias pesadas, como tem sido ao longo de todos esses dias, mas me parece que às vezes as notícias assumem um peso ainda maior, e é o momento da gente levar todo esse peso ao aquele que tem todo o poder e prometeu cuidar de nós, trocar o nosso fardo pelo fardo dele que é suave. Então é o momento de você apresentar as suas orações a Deus, as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, e vamos rogar para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê alívio, que a palavra dele sustente a gente, que a palavra dele anime e fortaleça todos nós. Tá bom, Douglas? Deus abençoe você, Deus abençoe a Camila, a Clara. Nós estamos orando por vocês, meu irmão. Saudades de você também. Pai, nos aproximamos de Ti, Senhor, nesta noite, com o coração pesado, Senhor, trazendo tantas notícias ruins, tanta preocupação, tanta adversidade, ó Pai. E nós procuramos o Senhor reconhecendo que somos frágeis, somos limitados, que precisamos tanto de Ti, Senhor. Portanto, atenda a nossa oração nesta noite, atenda o nosso clamor, diante do nosso cansaço, das nossas angústias, diante das nossas preocupações, dos nossos medos, nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo que nos oprime, que nos aperta. Pai Santo, Tu estás no controle de tudo. Tu não perdestes, ó Deus, o controle de nada, e nós descansamos nisto. E oramos a Ti, Senhor, nesta noite, invocando a presença do doce Espírito Santo, para que esta presença traga paz, paz profunda para todos nós. Oh, meu Deus! Oramos por aqueles que estão sofrendo muito por causa deste vírus, ó Deus, aqueles que sofrem porque foram acometidos, ó Deus, estão internados, estão doentes, estão isolados. Oramos e pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção especial para aqueles que estão sofrendo porque estão desempregados, ó Deus. Pai, nós temos notícias de pessoas que estão passando necessidades já. Oh, meu Deus, dá-nos um coração generoso para abençoar essas pessoas, para ajudá-las, ó Pai. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, e as histórias são trágicas, ó Deus, são tocantes, são marcantes.
nós pedimos que o consolo do Espírito Santo esteja com essas famílias. Oh, meu Deus, os moradores de rua, aqueles que moram em cortiços, em favelas, aqueles que não têm, ó Deus, aonde dormir, Senhor, aqueles que estão profundamente desamparados, nós pedimos em nome de Jesus, Tu que és o Deus dos desgraçados, dos desamparados, abençoe essas pessoas, ó Pai. Os presídios, ó Deus, os hospitais, ó meu Pai, que tudo isto leve, ó Deus, as pessoas a um grande arrependimento, Senhor, e uma volta em massa para Ti, Senhor. Um grande despertamento espiritual redunde, ó Deus, disto tudo em que nós estamos vivendo. Oramos pelas nossas autoridades, ó Deus. Oramos pelo presidente da República, pelos ministros, os deputados, os juízes. Oramos pelos profissionais da saúde, Senhor. Lembramos dessas pessoas mais uma vez, em especial os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, pessoas que têm contato constante, físico, com aqueles que estão nas UTIs, ó Deus, dos hospitais. Oramos, Senhor, para que haja vaga nas UTIs para todos. Oramos para que aqueles que são poderosos, ricos, doem seus recursos. Toque o coração, Senhor. Há tantas pessoas milionárias. Abençoa-os para que eles se entreguem. Entreguem também, ó Deus, generosamente os seus recursos. Oramos pelos profissionais liberais. Oramos pelo, ó Deus, os pequenos empresários, os comerciantes, ó Deus, os vendedores. Oh, meu Deus, nós pedimos isso ao Senhor. A Tua bênção. Lembrando, ó Deus, daqueles que estão trabalhando nos supermercados, nos postos de gasolina, os caminhoneiros, as pessoas, ó Deus, que estão trabalhando, recolhendo lixo, entregando comida. Oh, Senhor, abençoa-os, guarda-os, os policiais militares, que a Tua bênção seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, excepcionalmente, opa, meu tripé aqui caiu. Excepcionalmente, hoje eu quero meditar com vocês no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ver o último dia de vida de Jesus. Então nós pulamos, abrimos mão de estudar, como temos feito ao longo de todo esse tempo, o livro de Atos dos Apóstolos, e estudaremos o capítulo 13 do Evangelho de João. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para este momento, porque nós vamos ver vários versículos
deste que é o último dia de vida de Jesus. E sobre o último dia de vida de Jesus, o Evangelho de João separa nada mais, nada menos do que 4 capítulos para descrever o que Jesus fez no seu último dia de vida. É claro que nós não teremos tempo para explorar tudo, gostaria de ter, é uma riqueza sem par. Nós vamos entender o coração de Jesus, e isso eu vou deixar para que vocês leiam amanhã, na sexta-feira de Páscoa, no sábado de Aleluia, e no domingo também, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Do capítulo 13 ao 18, João vai descrever o coração de Jesus no seu último dia de vida. Tanto o Evangelho de João como também os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem o último dia de Jesus de vida a partir do cenáculo. E tem vários temas para que a igreja possa explorar. Hoje eu quero convidá-los para que vocês abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ver alguns temas relevantes deste Evangelho e que retratam, como eu já disse, esta experiência da quinta-feira de Jesus. A igreja antiga, ela chama a quinta-feira, ela deu um nome para cada dia da Semana Santa. Domingo de Ramos, aí tem a segunda, tem a terça. Na quarta-feira, a igreja denominou o dia do espião. Por quê? Ela chama a experiência dos Judas de interagir com o Sinédrio para vender Jesus por 30 moedas de prata como um espião do Sinédrio. Ele vai até o Sinédrio, negocia e volta para o convívio de Jesus e da comunidade apostólica, e por isso Judas ficou conhecido na igreja antiga como o espião. Então quarta-feira é o dia do espião, no dia em que ele faz essa transação econômica para vender Jesus. Quinta-feira a igreja chama como o dia do mandamentum, a palavra latina mandamentum. Por quê? Porque é um dia em que Jesus dá um novo comando para a igreja. Nós vamos ver isso aqui hoje. Sexta-feira é a sexta da paixão, sábado de aleluia e o domingo da ressurreição. A igreja sempre observou, durante toda a semana, os dias mais importantes da última semana de vida de Jesus. Eu sonho, queridos, de ter fome, da igreja ter fome, da nossa igreja ter anseios profundos por Deus, de que, quem sabe, na próxima Páscoa, a gente ter culto toda semana, do domingo de Ramos até a Páscoa, para que a gente possa meditar no domingo, exemplo, na segunda, na terça, cada um dos dias, os eventos da vida de Jesus. Já imaginou? A gente tem um culto na sexta-feira de Páscoa, no sábado, no sábado seria o culto do silêncio. Na verdade não teria, porque o sábado é o dia da morte, que Jesus está no túmulo, e que a tradição afirma, e isso os teólogos se debatem, de que Jesus desceu ao inferno neste dia. Então há muito debate teológico entre os biblistas se isso é literal ou não, tá bom? Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo número 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira coisa que eu quero rapidamente explorar com vocês é esse tema do amor de Jesus pelos seus discípulos, incluindo Judas. Tá bom? Embora Judas não era dos escolhidos, dos eleitos para a salvação. Judas
foi eleito para reprovação. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. No Evangelho de João, há vários textos que falam que não, ainda não era a hora de Jesus, mas agora o Evangelho vai dizendo, está mostrando para nós que a hora chegou. E tendo chegado essa hora, Jesus amou os seus até o fim. Eu quero que você pense na implicação destas palavras. Ser amado por Cristo. E para pensar sobre isto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Olha o impacto disto na vida do apóstolo Paulo. Gálatas 2 e 20. Olha o que ele diz. Eu vou esperar um pouquinho para que você encontre. Gálatas 2 e 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Toda a vida do apóstolo Paulo estava sobre essa premissa. Ele vivia pela fé no Filho de Deus que o amou, e ele acrescenta algo a este amor escandaloso. Se entregou por ele. Amar, na linguagem do Novo Testamento, é uma entrega. E uma entrega profunda. Tá bom? E eu quero convidar você também para ver 2 Coríntios. Agora, depois de vermos a experiência de Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quero que você volte um livro da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso de número 14. Enquanto isso, eu quero cumprimentar a Paulinha, lá de Campinas. Deus te abençoe. Que bom ver você por aqui. Cumprimentar também a Juliana, irmã do Tiago. Deus te abençoe, Juliana. Gálatas, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos domina. Algumas traduções diz que constrange. Este amor constrange. Porque reconhecemos isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Paulo era dominado por este amor. Paulo era dominado pela experiência de ser amado por Cristo. Eu queria que você meditasse nisto hoje. Você é alguém amado por Cristo. Agora, o texto de João 13 nos diz que há um amor de Deus que é universal. E há também um amor que é exclusivo. Porque Deus ama os seus com um amor especial. Deixa eu explicar. Ele ama todos. Deus amou o mundo. Porém, os eleitos, os seus, aqueles que ele comprou com seu sangue, aqueles a quem ele deu a sua vida, e o seu sangue tem eficácia para a salvação, ele ama com um amor especial. É um amor de um marido por uma esposa. É um amor especial. Eu amo outras mulheres. Eu amo a minha filha, eu amo a minha mãe. Amo outras mulheres. Mas o amor que eu tenho pela minha esposa é um amor diferente. E, sobretudo, é o amor em que eu fiz um juramento
de amá-la até o fim. É esse tipo de amor que Cristo tem pela igreja. Um amor especial. Amor pelos seus. Ok? Que isto conforte o teu coração. Existe um amor universal de Deus, agora existe um amor especial que ele tem pelos seus. O amor compassivo de Deus por todos, o amor redentivo de Deus pelos seus. Este ele ama, para estes o amor é até o fim. Ok? Isto fala que Jesus Cristo nos amou na vida e na morte. Jesus Cristo amou os seus e ama os seus nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Ele amou tocando esses discípulos e permitindo ser tocado, abraçado por eles. Ele amou servindo-os. Ele amou com palavra e ele amou dando a sua vida por eles. O Pedrinho tocou num assunto aqui, escreveu um assunto legal. O amor que Deus demonstra, um dos aspectos que Deus demonstra para toda a humanidade é a sua graça comum. O fato de chover sobre todos, do sol nascer sobre todos, isso é o aspecto da graça comum. Agora existe um outro tipo de amor, o amor redentor. Legal, Pedrinho, a sua lembrança. Que Deus te abençoe. E isto, queridos, deve nos confortar. Porque nós somos movidos a acreditar que alguém nos ama a partir de duas coisas. Nós somos movidos, eu vou repetir, a acreditar e descansar no amor a partir de duas coisas que as pessoas demonstram para nós. A primeira delas é se elas permanecem conosco ao longo dos anos. Se elas estão conosco ao longo de tantos e tantos anos. Queria perguntar para o Carlito, quantos anos o senhor está ao lado da dona Célia? Dona Célia, quantos anos o senhor está ao lado do Carlito? Diná, dona Diná, quantos anos a senhora está ao lado do Marcos? Renato, quantos anos ao lado da Nália, Nália do Renato? Quantos anos, Josi, ao lado do Rodrigo? A longevidade, esse longo espaço de tempo é uma evidência do amor. Jesus amou os seus e os amou até o fim. E o segundo, se essas pessoas permanecem conosco nos momentos ruins, e Jesus deu evidência do amor dele pelos discípulos justamente nos momentos ruins também. Esteve ali, não arredou o seu pé. Isso é tudo que nós precisamos, irmãos. Todos nós ansiamos por um amor assim, um amor longevo e um amor resistente. E Jesus Cristo é esta manifestação concreta de amor para todos nós, um amor longo, paciente, longânimo e também profundo. Não é superficial, é profundo. Ele vai conosco até o fim. Todos nós precisamos desse amor. Me lembrei da canção que cantamos na igreja. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. A minha cunhada lá de São Paulo, Amanda, avisando que chegou. Deus te abençoe, Amanda.
Que a paz seja contigo também. Nós estamos estudando o Evangelho de João, tá bom? Capítulo 13, tá? Abre a sua Bíblia aí e acompanhe com a gente. Seja bem-vinda. Todos nós precisamos de um amor assim. Um amor longo e profundo. E Jesus Cristo tem para nos dar. Ok? Alguma dúvida? Alguma observação de vocês? A segunda coisa que esse texto nos mostra é a autoridade suprema, humilhante de Jesus. Porque o texto fala do lava-pés. Neste dia, no último dia de vida de Jesus Cristo, o dia em que ele deu um novo significado à ceia, eu queria pedir, se alguém pode deixar na legenda o texto que nós estamos estudando, porque se porventura alguém chegar, essa pessoa pode olhar. Se alguém pode digitar aí para mim, tá bom? Por gentileza, Evangelho de João, capítulo 13. O título do estudo hoje é O Último Dia de Vida de Jesus. O que ele fez? O que aconteceu? O que ele ensinou? Nós vimos que esse evento acontece no cenáculo, durante a ceia, em que Jesus dá um novo significado à ceia. Ele desvincula a ceia deste evento judaico da Páscoa e traz a Páscoa agora dando um novo significado, uma nova aliança. Tá bom? Cumprimento a Leda. Um abraço, Leda. Dona Romilda. Deus abençoe a senhora também. Recebe o nosso abraço da IPI de Balneário Camboriú, aí para a IPI em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a sua vida. Evangelho de João, capítulo 13. A segunda lição que o texto nos mostra é a autoridade humilhante de Jesus. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Olha o que o texto diz. Durante a ceia, verso 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Olha só, Jesus é alguém que tem tudo nas suas mãos. O Pai lhe deu tudo. Ele sabia que tinha vindo de Deus e estava voltando para Deus. Ele tem toda a autoridade. Diante disto, qual é a reação de Jesus? Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. A autoridade humilhante de Jesus. Ele sabe que tem todo o poder, agora, diante disto, ele demonstra que ele é o Senhor do universo, mas que ele também é o servo sofredor. Aqui nós temos a junção daquilo que os profetas de Israel anunciaram acerca de Jesus. Um exemplo, Daniel anunciou que Jesus era o Filho do Homem, o ancião de dias, alguém que tem todo o poder nas suas mãos. Já o profeta Isaías anuncia que Jesus é o servo sofredor. E aqui Jesus une essas duas figuras de alguém que tem todo o poder e alguém que é um servo também. E este é o nosso Deus. Aqui está a revelação máxima de Deus. Tem todo o poder, mas ele vem não para usar todo este poder para esmagar os homens, mas ele vem usar esse poder para servir. E ele se coloca como o pior dos seres humanos da sociedade de então.
Ele se coloca abaixo da linha da miséria, ele se coloca abaixo da linha tolerável de dignidade humana. Este serviço de lavar os pés das pessoas era feito apenas por alguém que estava abaixo da função de um escravo. Você só vai ter fascínio por Jesus Cristo se você entender essas duas coisas acerca dele. E a Bíblia tenta mostrar isso para nós constantemente. O Filho do Homem, de Daniel, que tem todo o poder, e o servo sofredor de Isaías, que desce aos porões da existência para redimir a humanidade. É a figura do leão do Apocalipse e do cordeiro, os dois juntos. O leão que é cordeiro e o cordeiro que é leão. E aqui já emerge uma lição para nós. Porque o Evangelho de João não vai falar nada sobre o contexto desse ato de Jesus. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ver o contexto em que tudo isso aconteceu. Queria que vocês dessem um feedback para mim de como que está o áudio, de como que está o vídeo, tá bom? Para que eu tivesse noção, tá? Diante aqui da minha estrutura. Por gentileza. E queria perguntar também para vocês se a gente pode hoje passar uns 10 minutinhos do nosso tempo. Amanhã é feriado de Páscoa, alguns de vocês já não saem de casa há alguns dias. O que vocês acham? Porque tem assunto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Vamos lá comigo? Deixem o dedo de vocês aí em João 13, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 24. Olha o que está acontecendo neste momento da Santa Ceia, no último dia de vida de Jesus. Olha o que estava acontecendo não com Jesus, mas com a comunidade dos discípulos. Olha só. Quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Jesus estava indo para a cruz. Olhem bem. O Filho do Homem e o servo sofredor, unidos em Jesus. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos, aquele que reúne em si a plenitude da divindade, aquele que tem o poder de dizer a este vírus, aquieta-te, e este vírus ser suprimido, tirou a sua roupa, cingiu-se com uma toalha e foi lavar os pés dos pecadores. E o que os discípulos estão discutindo diante dele? Lucas 22 e 24. Houve também entre eles uma discussão. O grego aqui é muito forte, é quase que um embate. Sobre qual deles parecia ser o maior? Quem é o maior aqui? É o Pedro? É o Tiago? É o João? Mas Jesus lhes disse, olha o que Jesus diz para eles. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior?
Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Na mentalidade mundana, o maior é quem está sendo servido. É o que está à mesa. Não, olha o que Jesus diz, não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Quer dizer, eu estou dando um novo significado para o significado de grandeza que todos nós temos. Nós já nascemos querendo colocar em prática esse desejo dos nossos corações. Eu sou maior. Jesus dá um novo significado. E esse significado não é estabelecido pelo padrão do mundo. A grandeza não vem pelo uso do poder. A grandeza vem pelo serviço. E há uma inversão de valores. Porque o mundo define o maior como aquele que é servido. Mas Jesus quebra este padrão e estabelece um novo, porque ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Voltamos ao Evangelho de João, capítulo 13. Vocês estão comigo? Esta é a superfície deste ensino. Versículo 12. Olha o que Jesus diz. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor, olha só, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, se vocês compreendem que eu quebrei este padrão do mundo que classifica as pessoas pelo poder que elas têm, pela capacidade que elas têm de organizar pessoas em volta de si e usar essas pessoas para servi-las, Jesus quebrou isto. Se vocês sabem destas coisas, versículo 17, bem-aventurado serão se as praticarem. Portanto, no último dia de vida de Jesus, na quinta-feira, lá no cenáculo, ele cria um novo paradigma que define a grandeza. A grandeza não é a partir do poder, mas a grandeza é a partir do serviço. Você quer descobrir numa comunidade quem é a maior pessoa que está ali? É só você olhar quem está mais disposto a servir. Quem serve aos olhos de Cristo Jesus é o maior. Quem espera ser servido é o menor. Nós temos conflitos, às vezes, nos nossos casamentos, justamente por causa disto. Porque entramos em um relacionamento em busca de ser servidos. E o chamado de Jesus é para que isso tenha desdobramentos para todos os nossos relacionamentos. Vamos servir.
Agora, no dia do lava-pés, esta é na verdade, o ensino superficial. Porque há um ensino ainda mais profundo no Evangelho de João, capítulo 13. Eu queria que você acompanhasse comigo. Versículo de número 6. Você que está chegando agora na nossa live, nós estamos estudando o último dia de vida de Jesus a partir do Evangelho de João, capítulo de número 13. O ato de Jesus é tão escandaloso, ele fazer um serviço tão humilhante de lavar os pés dos discípulos, que provocou reações, eu diria que impensadas nos discípulos. Qual foi a reação do Pedro? Olha o versículo 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, ele agiu como Pedro mesmo. Olha o que ele fez. Este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Versículo de número 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Quer dizer, eu não vou deixar o Senhor passar por essa humilhação de lavar os meus pés. Não precisa, não faça isto. Ao que Jesus lhe respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro continua sendo Pedro. Quer dizer que se o Senhor vai lavar os meus pés, me dá logo um banho. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, porquanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Olha só, havia um lá que não tinha sido purificado por Deus, pelo Espírito Santo. Versículo de número 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Quer dizer, no episódio de Pedro, nós vemos que ele ficou ofendido com a humilhação de Jesus. E ele revela um traço de humildade que, na verdade, esconde o mais profundo orgulho dele. E guardem bem isto. Às vezes, gestos de humildade escondem orgulho em nós. E ele não quer que Jesus passe por essa humilhação, porque ele acredita que não precisa ser limpo. O ato do Pedro é esse. Ele acredita que não precisa de purificação. Ele pode dizer: o Judas precisa, o Tiago precisa passar por isso. Eu não. O Senhor não vai lavar os meus pés, porque eu não preciso ser lavado pelo Senhor. Eu não preciso que o Senhor me lave, eu não preciso ser purificado. Aliás, eu não sou tão mal assim. Eu não sou essa pessoa tão pecadora assim. Eu não preciso ser purificado dos meus pecados. Eu não preciso ser transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Eu me lembro do Tim Keller, que dizia que não é tanto as coisas ruins que podem nos afastar de Deus, mas é justamente a nossa bondade que nos afasta de Deus, em acreditar que nós não precisamos ser lavados, nós não precisamos de purificação, não precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo. Então, para essas pessoas, a palavra de Jesus é esta: se você não permitir que eu te lave os pés, você não tem parte comigo. A premissa básica no Evangelho de Jesus Cristo é de que os pecadores precisam entender algumas verdades. Todos nós precisamos entender isto. Nós somos pecadores e necessitamos desesperadamente
de uma ação regenerativa do Espírito Santo dentro de nós. Aqueles que resistem a esta premissa básica, na verdade, elas estão se afastando cada vez mais de Jesus, mesmo que elas sejam boas pessoas moralmente, mesmo que elas comprem e paguem todas as suas contas, mesmo que elas moralmente sejam perfeitas, sejam pessoas éticas, gente fina, como dizia a canção do Lulu Santos, gente fina, elegante e sincera, mas na verdade elas são muito boas para Deus. Elas não precisam de um Salvador. E a mensagem do Evangelho é: Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar não as pessoas boas, mas buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo tem pouco para dar para aqueles que não se consideram perdidos e perdidas. Aqueles que não se permitem ser lavados por Ele têm muito pouco para receber deste Deus. Mas graças a Deus que o Pedro se rendeu à ação do Espírito Santo e permitiu que Jesus lhe lavasse os pés. Deixa eu perguntar para você. Você tem permitido que Deus te lave? Você já foi lavado? Você já foi regenerado? Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Eu não perguntei se você peca, eu não perguntei se você é ético, correto. Eu perguntei se você já foi atraído a Jesus Cristo e já experimentou este lavar regenerador na sua vida. Esta é uma das lições do último dia de vida de Jesus. Agora eu preciso correr. O tempo não permite explorar tudo. Vamos ver Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 31. Aqui está aquilo que eu disse no início para vocês, de que a igreja antiga chamava de mandamento. A quinta-feira ela deu o nome de mandamento para os dias da Semana Santa. Mandamento. Por quê? Porque foi o momento, foi o dia em que Jesus Cristo deu para a igreja um novo mandamento. Vamos lá. Evangelho de João 13 e 31. Eu vou ler, tá bom? Se você puder acompanhar comigo, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Enquanto isso, eu quero cumprimentar algumas pessoas que eu estou vendo aqui que estão acompanhando esta live. A Tassiana, Deus te abençoe. Tassi, Jones, que saudade de você, Jones, Deus te abençoe. Pastor Márcio, lá de Floripa, nosso pastor da igreja. Márcio, um abraço. Deus te abençoe, meu irmão. Mande um abraço para a igreja presbiteriana independente da agronômica. Saudades de você, sujeito. Versículo de número 31. Quando Judas saiu, quer dizer, Judas foi embora, Judas foi cumprir a missão dele. Lembre do início que eu falei, a igreja antiga chamava a quarta-feira da Semana Santa do dia do espião, porque Judas serviu de espião para o sinédrio judaico. Então ele sai da ceia. Ele não suporta o amor. Então ele vai cumprir o seu destino, trair Jesus, vender Jesus por 30 moedas de prata. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. Que coisa linda.
Karl Barth dizia que aqui começa a profunda encarnação do Filho de Deus. E a profunda glória do Evangelho está aqui, no momento da traição. O Filho do Homem foi glorificado. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, olha como Jesus chama a igreja, como Jesus chama os seus discípulos, filhinhos. Ainda um pouco, eu estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí vem o novo mandamento que eu disse. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Este é o novo mandamento dado por Jesus. Tem alguém lá do Pernambuco me ligando agora. Como eu não quero falar com ninguém do Pernambuco, me permita desligar aqui. Minha mãe está assistindo lá em São Paulo. Um beijo, mãe. Que Deus abençoe a sua vida. Como também o Juliano Miranda, lá de Passo Fundo. Pastor Fabrício Salabai, lá de Chapadão do Sul. Um abraço, pastor. Deus te abençoe. A Celita está perguntando se o Judas sempre sentiu no coração que iria trair Jesus. Na verdade, é o Nicolas. O Nick está perguntando isto. Se o Judas sempre sentiu no coração que iria trair Jesus. Olha, Nick, eu penso que não. Eu penso que nos últimos dias de vida, na verdade, nos últimos dias do ministério de Jesus, o Judas teve algumas decepções. Ele viu que Jesus não era aquilo que ele tensionava que Jesus fosse, e ele fazia parte, certamente, de um grupo político que havia em Jerusalém. Tinha inúmeros grupos políticos messiânicos. A tradição diz que ele fazia parte deste grupo e ele, na verdade, teve um desencanto com Jesus. Esta é a posição que eu acredito. Se desencantou porque ele viu que Jesus era um Messias completamente diferente daquilo que ele imaginava que Jesus fosse. E a partir de então, ele decide sair fora do movimento, mas ele pensa o seguinte: eu vou sair, mas não vou sair com o bolso vazio. Não vou perder 3 anos da minha vida nesse negócio. Eu vou levar alguma... Tá bom? Então, o Nick, a gente não sabe o que havia no interior de Judas, porém, eu penso que ele se desencantou com Jesus e decidiu vendê-lo por 30 moedas de prata. Minha mãe tinha um disco que tocava muito em casa, em que os cantores falavam das 30 moedas de prata que deram por Jesus. Eu me lembrei disso agora e me emocionei. Um novo mandamento dado por Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34. Agora, deixa eu falar para vocês, queridos. É um mandamento novo, mas o mandamento de amar não é novo na Bíblia. Jesus não trouxe nada novo, ele deu um novo significado, tá bom?
Porque desde a lei de Moisés, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo de número 19 e o versículo de número 18. Nós vamos ver. Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 19, verso 18. Gonçalves, a Rose e o Daniel, um abraço para vocês, meus irmãos de Passo Fundo. Recebe o meu abraço aí, Gonçalves. Também o seu herdeiro. Uma boa noite, tá bom? Que saudades de vocês, amigos e irmãos passofundenses. Encontraram? Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 19 e o versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quer dizer, desde a lei, o povo de Deus é chamado para não retaliação, para não guardar a ira, mas para o amor. Tá bom? Jesus disse que o mandamento que nós temos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E o que há de novo, então, nesse mandamento de João 13 e 34? Se desde o Antigo Testamento, se Jesus afirmou a necessidade de se amar ao próximo, o que há de novo nisso tudo? O que há de novo é pelo menos duas coisas que eu queria que vocês observassem comigo. A primeira delas é sobre o novo padrão de amor. Jesus está dando um novo padrão de amor aqui. O amor para ele agora, que deve caracterizar a comunidade dos discípulos, que deve caracterizar os seus seguidores, é um amor sacrificial. Porque ele diz: amem uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu os amei. Quer dizer, como que Jesus amou os discípulos? Jesus amou os discípulos com um amor sacrificial. Ele amou servindo, ele amou instruindo, ensinando, ele amou encorajando, ele amou curando, mas ele amou, sobretudo, morrendo. Ao texto que nós lemos no início, de Gálatas 2:20. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O padrão de amor de Jesus é sacrificial. Por isso que Santo Agostinho dizia que nunca deu aquele que deu sem dar tudo de si. Notem bem o peso dessas palavras. Nunca amou aquele que amou sem dar tudo de si. Se você acredita que você se entregou por um relacionamento e foi até as últimas consequências, mas que você ainda não deu tudo de si, você não amou. O padrão de amor de Jesus é este amor que dá a sua vida, se entrega. Nunca deu aquele que deu sem dar tudo de si. Esse é o padrão novo de Jesus. Um amor sacrificial. Você que está cansado do teu cônjuge, nesses dias de quarentena, de isolamento, Jesus te chama para dar-se
dar-se, se entregar e se entregar e se entregar. Amar sacrificialmente uns aos outros. A segunda coisa deste mandamento é o valor do amor na comunidade de fé, que é a igreja de Jesus. Porque há uma expressão de mutualidade aqui no texto. Uns aos outros. E eu já falei para vocês tanto sobre esse uns aos outros, que está recheado no Novo Testamento dessas expressões mútuas. Carregai os pesos uns dos outros, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Aqui é uns aos outros. E isso implica que é o amor na comunidade de fé, amor na igreja. E mais uma vez eu vou explorar isso com vocês. De que o amor que nós devemos ter é universal, é para todos. Porém, há um amor que é dirigido à igreja que é diferente. Nós fazemos parte da igreja que é a família de Deus, e a ideia dele é que na família de Deus o amor entre esses membros seja sacrificial. Um amor que se entrega sacrificialmente. Portanto, a intensidade do amor que nós damos uns aos outros na igreja deve superar em muito aquele que oferecemos aos outros. Revolucionário, não é? E olha o que ele diz, que este amor sacrificial serviria de testemunho e veracidade para a missão. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Se este amor na comunidade dos discípulos aflorar, este amor sacrificial fará com que os que estão fora saibam verdadeiramente que vocês são meus discípulos. Francis Schaeffer, um teólogo americano, dizia que a comunidade de fé é a demonstração definitiva da veracidade do Evangelho. Por quê? Porque o mundo verá a eficácia do Evangelho justamente pelo estilo de vida que a igreja tem. E aqui vai ficar o desafio para nós. Os próximos dias e meses serão difíceis. Nós vamos precisar socorrer as pessoas nas suas múltiplas necessidades. Surgirão necessidades financeiras, necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades profundas. Nós somos desafiados por Jesus a amar sacrificialmente os nossos irmãos em Cristo e demonstrar ao mundo a apologética, de acordo com Francis Schaeffer, definitiva do Evangelho. Ok? Vocês estão comigo? Podemos continuar? Alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer algum tipo de observação? Com base nisto, eu queria desafiar você a pegar o telefone dos irmãos da igreja, lá no nosso grupo oficial do WhatsApp, e que nessa semana você ligasse, pelo menos, para um irmão ou dois, fizesse uma oração com ele, perguntasse como que ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Lá no grupo de WhatsApp da igreja, tem o contato de todos os irmãos da nossa comunidade.
Se não há algum, se está faltando, fale com a gente, que a gente inclui lá. Que você pegue o telefone de alguém, ligue para ela, pergunte como que ela está, pergunte se ela está precisando de alguma coisa, faça uma oração por ela, leia um trecho das Escrituras. Esse é o desafio que o texto mostra para nós. Podemos prosseguir? Nós chegamos no nosso horário regimental já estourado. 21h10. Podemos prosseguir ou vamos parar por aqui? Como é que vocês estão? Eu não consigo ver a mensagem de todos. O Thiago está dizendo que é para mandar bala. Alguém dá mais? Terceiro lugar, queridos. No último dia de vida, Jesus ensina sobre o Espírito Santo. Ok? Terceiro dia de vida, no último dia de vida, Jesus ensina sobre o Espírito Santo. Vamos ver? Aí já pula para o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 15. O Evangelho de Marcos, Evangelho de João 14 e 15. Tá bom? Jesus ensina sobre o Espírito Santo a partir do Evangelho de João. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha que expressão forte. Se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos dele. Se você não ama, você não guarda. Quer dizer, a obediência é a evidência do amor a Jesus. E olha o que ele diz, versículo 16. E eu pedirei ao Pai. Até Jesus pedia algo para o Pai. Até Jesus orava. E ele lhes dará outro consolador. Um advogado. O que significa essa palavra consolador? Na língua grega é paracleto, que significa advogado. Um advogado de defesa. Alguém para estar ao seu lado. A fim de que esteja com vocês para sempre. Quer dizer, com a partida de Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição e a volta ao Pai, a igreja ganharia alguém que estaria conosco para sempre, que nunca mais iria nos deixar. Nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, que você não se esqueça disto. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com a igreja e ele nunca vai deixar a igreja. Ele nunca deixará aqueles a quem um dia foram selados por ele. Durante os dias de vida de Jesus, ele não podia estar em todos os lugares. Ele não podia estar com todas as pessoas. Agora que ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. Todos os dias a igreja de Jesus tem o privilégio de ter o Consolador com ela. Quem é o Espírito Santo a partir do Evangelho de João, capítulo 14? Olha o que Jesus diz, versículo de número 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então Jesus Cristo ensina que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que não tem associação com o mundo. Versículo 25. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quer dizer, o Espírito Santo é alguém que ensina, ele é mestre. Ele ensina todas as coisas e faz com que a comunidade dos discípulos se lembrem de tudo aquilo que Jesus disse. Portanto, o Espírito Santo é mestre, ensinador. Capítulo de número 15, versículo de número 26. Vamos ver o que Jesus continua falando ainda sobre o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quer dizer, o Espírito Santo, além de ser mestre, ele é testemunha de Jesus. Ele veio ao mundo não para falar, não, ele veio, a verdade, à igreja, corrija isto, ele veio à igreja não para falar de si mesmo, mas para dar testemunho de Jesus. Eu gosto muito de uma ilustração usada por um teólogo inglês chamado J.A. Packer, que diz que o Espírito Santo é como um holofote virado para um edifício, que ilumina este edifício. Ele não ilumina a si mesmo, ele ilumina este edifício, e este edifício é Jesus Cristo. O Espírito Santo veio ao mundo para iluminar Jesus, para testemunhar de Jesus. Aqui está a glória da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem eternamente para servir uns aos outros, testemunhar uns dos outros. Tá bom? Assunto para outros dias. Esta dança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em que o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Pai, ambos não são maiores do que o Espírito Santo. Esse dará testemunho de mim. Evangelho de João agora, capítulo 16, versículo 13 e 14. Pulem lá. Próximo capítulo, Evangelho de João 16, 13 e 14. Porém, quando vier o Espírito da verdade, quer dizer, o Espírito Santo anuncia a verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Ele vai me glorificar, vai ouvir e vai anunciar, vai receber daquilo que é meu e vai dar para vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Ministério do Espírito Santo. Jesus, no seu último dia de vida, ensina sobre o Espírito Santo aos seus discípulos. Anuncia sobre a obra do Espírito. Ele diz que o Espírito Santo virá ao mundo para testemunhar, para ensinar, para aconselhar, para consolar
para convencer e para guiar a comunidade de fé. Por último, queridos, terminando nosso estudo, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, João 17, pulem aí mais um capítulo, João 17. Nós teríamos algo ainda para falar sobre a obra do Espírito, de que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas o tempo não permite mais. João 17, nós chegamos ao último ato de vida de Jesus com os seus discípulos no cenáculo, no contexto da última ceia, no contexto, na verdade, da última ceia e do novo significado que a ceia assume a partir de Jesus. Não mais Páscoa com a ceia judaica, mas agora o contexto da nova aliança, em que a promessa principal da nova aliança é o perdão dos nossos pecados, tá bom? E a promessa de Deus nunca mais se lembrar dos nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 17. Depois daqui, queridos, depois de orar, e os teólogos vão dizer que Jesus, a consumação do ensino de Jesus, que compreende 4 capítulos no Evangelho de João, é concluído com uma oração. Jesus termina orando a sua lição. O seu discurso de despedida, que é muito semelhante ao discurso de despedida de Moisés, em Deuteronômio 32 e 33, ao discurso de despedida de Josué, no livro de Josué, capítulo 23 e 24. Muito semelhante ao discurso de despedida do apóstolo Paulo em a igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aqui está Jesus se despedindo dos seus discípulos, 11 discípulos. Depois daqui, ele sai do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras. Aí tem o episódio do Getsêmani, no jardim. Como eu gostaria de ter tempo para a gente poder explorar um pouco sobre o Getsêmani, que é o momento da grande batalha de Jesus, que é o momento em que Jesus é tentado ao máximo e ele chega a pedir, vendo a proximidade do cálice que ele haverá de beber, cálice este que os profetas anunciaram que quem bebesse não poderia ficar de pé. Ele vê este cálice se aproximando, ele tem que beber e ele pede: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então, antes disto, Jesus se despede do cenáculo, se despede praticamente dos seus discípulos. Na verdade, ele vai com eles para o Monte das Oliveiras e para o momento mais intenso da sua vida, em que ele soa sangue, onde ele tem uma grande batalha. E eu fiquei pensando esses dias, vendo o meu filho tendo as suas crises aqui de cólica, gritando, gemendo. Eu confesso que eu faria de tudo para amenizar a sua dor. E eu pensei em Jesus, suando sangue, gritando, para que o Pai passasse o cálice dele. Se houvesse um plano B, o Pai vira o rosto para ele. E ele tem que beber o cálice. Se eu sou pecador, falho, seria capaz de fazer de tudo para não ver o meu bebê sofrendo.
O Pai olha para Jesus, a quem ele amava e ama desde a eternidade, e vira o rosto para ele, para o seu filho, que está gemendo sangue, suando sangue. Ele vira o rosto para Jesus e volta o olho dele para nós. É essa a mensagem do Getsemane. Amor. Você tem que beber esse cálice. Antes disso, Jesus ora. E essa oração de Jesus, que é linda, ela está dividida em 3 partes, queridos. A primeira, Jesus fala do relacionamento dele com o Pai. A segunda, ele fala do relacionamento dele com os apóstolos. E a terceira, ele fala do relacionamento entre Jesus, o Pai e aqueles que se dados através do ministério dos apóstolos, que somos nós. Eu vou repetir. Primeira parte dessa oração, Jesus fala com o Pai. A segunda parte é entre Jesus e os apóstolos. E a terceira parte é sobre a Igreja Universal. Não é aquela denominação que vocês conhecem. É a igreja espalhada pela face da terra, fruto do trabalho missional dos apóstolos. Eu não sei se dá tempo da gente ler, pelo menos ler, todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Mas é a conclusão do ensino de Jesus. Dá tempo? Podemos ler? Vocês estão comigo? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. No Evangelho de João há tantas informações dizendo que não era a hora ainda. Aqui é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é vida eterna? É conhecer a Deus, o único Deus. Conhecer profundamente. Não é um conhecimento teórico, é relacional. E a Jesus Cristo, que foi enviado por este Deus. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A total obediência de Jesus glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus com a nossa obediência. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti
antes que houvesse mundo. Olha só, o relacionamento entre o pai e o filho é de glória, de amor, antes do mundo existir. Este relacionamento vai ser quebrado logo mais. Sexta-feira, esse relacionamento é rompido. Jesus vai gritar na cruz: Deus meu, Deus meu. Ele não chama mais de pai. Ele vai chamar Deus. Deus meu, por que me desamparastes? Na eternidade o Pai vai dizer, e nós vamos ouvir, foi por causa destes que eu desamparei você um dia. Foi porque eu redimi esses pecadores e reconciliei eles comigo mesmo. Foi por causa disto que eu desamparei você. Versículo 5. E agora, ó Pai, fica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Relacionamento dele com o Pai. Agora, versículo de número 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. A obra de Jesus durante toda a sua vida foi manifestar o nome de Deus, o santo nome de Deus. Aqueles que o Pai lhe deu. Olha só a doutrina da eleição aqui. A igreja é composta por aqueles a quem o Pai deu para Jesus. Tá bom? Eram teus. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus vai falar sobre que ele tem outras ovelhas que são que é de outro aprisco. Quer dizer, essas ovelhas pertencem a ele, não sabem nada dele, pertencem a outro aprisco, mas já pertencem a ele. O Pai deu para ele. Eram teus. Tu os destes a mim. E eles têm guardado a tua palavra. O Pai deu esses 11 para Jesus, não deu os 12, um se perdeu, porque o Pai não tinha dado ele para Jesus, e eles guardaram até o fim a palavra de Jesus. Aqui está a doutrina bíblica da perseverança dos santos, aqueles que pertencem a Jesus, que foram dados por Deus, permanecerão para sempre. Guardarão a palavra de Deus. Por causa deles? Não. Por causa do Pai. Por causa da obra do Pai, da ação do Filho, eles irão até o fim. Agora, versículo 7, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Se a gente tivesse tempo para explorar isso aqui. É por eles que eu peço. Olha só, Jesus não está orando por todo mundo aqui. Por quem ele está orando? Pelos seus, que eu citei lá no início. Não peço pelo mundo. Há uma oração de Jesus que não é para todas as pessoas, mas é para os seus escolhidos. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você acredita mesmo que Jesus vai deixar você se perder, você se extraviar? Ele tem cuidado com as suas ovelhas, porque foi o Pai que deu para ele. Ele cuida de você.
Volto a repetir o versículo 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas. Quer dizer, nós pertencemos a Jesus e pertencemos ao Pai também. E neles eu sou glorificado. Em Pedro, Tiago e João, Bartolomeu, Judas, Tadeu, André, Mateus. Através deles, Jesus é glorificado. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Eu tenho certeza que essa será a apresentação de Jesus no dia do juízo final. Está aqui, Pai, a tua igreja que o Senhor me deu. Nenhum se perdeu. Nenhuma ovelha foi extraviada. Aquelas que ficaram para trás, eu fui buscá-las. Exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Olha só, as ovelhas de Jesus, a comunidade de Jesus não pertence ao mundo, continuam no mundo, mas são diferentes do mundo. Como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo. A oração de Jesus para a comunidade apostólica é: não peço que o Senhor os tire do mundo, este mundo de pandemia, este mundo de sofrimento, este mundo terrível de dor, de angústia, de aflição, de ansiedade, de lutas. Eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas eu quero que o Senhor faça uma coisa por eles: os guarde do mal. Teríamos que ter tempo para explorar isto. A igreja está no mundo, a igreja sofre o que o mundo sofre, mas a igreja é guardada do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus ora pelos seus apóstolos. Agora Jesus vai orar especificamente por nós. Lá no último dia de vida, Jesus pensava em mim, Jesus pensava em você. E o que ele pede ao Pai por mim e por você? Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, a história está nas suas mãos, o controle de tudo está nas suas mãos. Versículo de número 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu
em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, olha qual é a vontade do Pai para nós hoje. Qual é a vontade de Jesus para nós hoje? É que aonde Ele está, também esteja comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Jesus, desde o cenáculo, no seu último dia de vida, é que nós possamos estar aonde Ele está agora, para que a gente veja a glória dele, a glória que Ele tem antes da fundação do mundo, a glória de um filho amado do Pai. Você acha que esta vontade será cumprida ou não? Você acha que algo vai destruir a vontade dele? E vai impedir que a vontade dele se realize? A vontade dele desde o cenáculo é esta: que os filhos dele, de Jesus, do Pai, estejam com ele, aonde ele está agora. Para terminar, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Jesus termina o seu momento com os seus apóstolos, orando. Terminou tudo o que ele ensinou e depois disso orou. Capítulo 18 diz: depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. É o Getsêmani. E de lá Jesus será preso, passará toda madrugada de sexta-feira sendo julgado e logo pela manhã, no sábado, ele vai para a cruz. Ficará lá 6 horas. Vai morrer. Antes das 6 da tarde, será colocado no túmulo. Passará sexta, sábado. No domingo de manhã, ressuscita. Ele venceu. É esta a história. Que Deus abençoe a sua vida. Que você nunca se esqueça das verdades que foram ensinadas por Jesus no seu último dia de vida. Eu sintetizei bastante, mas essas que sejam aplicadas nos nossos corações. Jesus nos amou até o fim, Jesus serviu e não veio para ser servido, Jesus veio lavar as nossas vidas com a sua palavra e com o Espírito. Jesus nos apresenta um novo mandamento, Jesus nos traz a realidade do Espírito Santo e Jesus ora pela glória de Deus, pelos apóstolos e ora por nós. Que Deus te abençoe. Amém?
Vamos orar? Pai querido, apresentamos ao Senhor as nossas vidas nesta noite, onde nós rogamos para que a atuação do Teu Espírito seja profícua e produza grandes frutos para a Tua glória e o Teu louvor. Dá-nos a sede pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos fome da Tua palavra. E que a Tua palavra nos leve à oração e que a oração nos leve à Tua palavra, Senhor. E que o Senhor avive os nossos corações durante estes dias tão difíceis que estamos vivendo. Aviva-nos, ó Deus. Aviva a Tua igreja, para que a Tua igreja dê testemunho desta beleza fascinante do Evangelho. Que a mensagem da Páscoa, Senhor, invada os nossos lares, invada as casas em Balneário Camboriú, em São Paulo, no Pai Santo, que a mensagem da ressurreição de Jesus console os que estão enlutados por este vírus, Senhor. Dê força aos desanimados, anime os que estão, ó Deus, tão fracos, traga esperança aos desesperados, cure os enfermos. Pai Santo, é a minha oração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Alguém deseja fazer algum comentário, fazer algum pedido de oração? A gente possa orar especificamente pelos seus pedidos. Por favor, apresente. Se houver possibilidades, tá bom? Se houver desejo de apresentar algum pedido de oração, fazer algum comentário, alguma dúvida que ficou no texto, por favor. Um abraço, Pedrinho. Vocês estavam falando, tocaram no assunto sobre as doutrinas da graça, perseverança dos santos, expiação limitada. Os teólogos gostam disso aí, Pedro, Tiago. O Fernando está em viagem. Vamos orar pelo nosso irmão Fernando, trabalhando bastante. Pai, abençoe o Fernando, aonde ele está, Senhor. Guarde a sua vida, tenha misericórdia dele, Senhor. Ó Deus, livra o Fernando de todo o mal, da contaminação, de acidentes, de incidentes. Guarde a sua vida, faça um milagre no seu coração. Aonde ele está agora, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Pastor Márcio, um abraço, Deus te abençoe. O Carlito pede oração pelo cunhado dele, Clóvis. Vamos orar? Pai, nós oramos pelo Clóvis, não o conhecemos, mas o Senhor o conhece. Não sabemos o que ele enfrenta, mas o Senhor sabe, e rogamos a Tua bênção sobre ele, Senhor, para que o Senhor possa visitá-lo e, diante das suas necessidades, saciá-lo, Senhor, abençoá-lo, de tal forma que ele glorifique o Teu nome, Senhor.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo nós teremos o nosso culto pela live às 10 horas da manhã, tá bom? 10 horas, portanto, da manhã, nós estaremos reunidos nesta plataforma. Junte-se com os seus parentes em atitude de culto, irmãos. Nunca se esqueçam disso, atitude de culto. A gente pode relaxar em casa, mas esse é um momento, graças a Deus pela tecnologia, em que a palavra de Deus está sendo falada, pregada, e a igreja se reúne para cultuar ao Senhor e celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Conforme anunciado no domingo, você reúna os elementos da ceia na sua casa, pão e também o suco de uva. E nós vamos, de forma virtual, celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo, 10 horas da manhã, aqui nesta plataforma. Hoje eu estive na igreja à tarde e fiquei olhando para os bancos, fiquei pensando, se não estivéssemos vivendo isso que estamos vivendo, é o culto que eu mais gosto, queridos. Páscoa. Nós sempre nos reunimos, tomamos um café da manhã e temos o culto, a proclamação da palavra, a Santa Ceia, e este ano nós estamos privados disso. Uma tristeza muito grande bateu no meu coração. Mas também, queridos, o anseio pelo aquilo que os Salmos apresenta dos coraitas, do próprio Davi, privado do culto, Salmo de número 84, Salmo 63, Salmo 42, do anseio dessas pessoas pela reunião solene. Quando tudo isso acabar, eu estou sonhando, acordado, de ver a igreja reunida com muito fervor e com muita alegria, buscando a Deus. Enquanto isso, eu entendo de que nós estamos debaixo de juízo de Deus. E nesse momento é o momento da gente se recolher, suplicar misericórdia, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, buscarmos ao Senhor e contarmos com a sua grande misericórdia, com o seu oceano de misericórdia por todos nós. Tá bom? Portanto, eu convido a todos para que no próximo domingo, 10 horas da manhã, todos nós juntos para o culto de Páscoa. Tá bom? Alguém mais tem alguma observação, alguma fala? Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua noite. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Amanhã, se reúna com a sua família para ler um trecho das Escrituras, para orar e meditar sobre a morte de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, Amanda. Que Deus abençoe a sua vida. Renato, que Deus te abençoe. Você também, Leda, Carlito.
Até domingo, se Deus permitir. Lembrando os irmãos que eu estou à disposição de vocês. Se você quiser conversar comigo, me ligue, me mande um WhatsApp, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, tá bom? Não sofra sozinho. A Igreja de Jesus Cristo está aí. E desafiar os irmãos. Pegue a lista lá no grupo de WhatsApp da igreja e queira ligar para alguns dos nossos irmãos, fazendo aquilo que eu falei. Orar, perguntar se está tudo bem, compartilhar algum texto das Escrituras. Um abraço, que Deus abençoe vocês, uma boa noite para todos.